Olá! Estamos aqui hoje para apresentar o nosso 6º episódio do podcast Conversação e eu queria agradecer a todos os patrocinadores que estão nos ajudando a fazer esse projeto acontecer. A minha convidada de hoje é uma convidada muito especial, que foi minha professora, é uma pessoa e profissional que eu admiro muito, também nutricionista, e eu vou deixar que ela se apresente. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada pelo convite, me pegou um pouco de surpresa, né? Mas vamos lá. Bom, a minha apresentação é a seguinte, eu fui professora há 35 anos da Universidade Federal de Pelotas, fui professora dessas meninas e desses meninos na disciplina de fisiopatologia e dietoterapia. Então, a minha área de atuação é nutrição clínica, foi nutrição clínica desde o início e continua sendo agora, depois de aposentada, na minha clínica particular. E tu sempre gostou dessa parte de atuação clínica? Sim, eu sempre gostei, mas eu não tinha acesso em seguida que eu me formei. Eu estou formada há mais de 35 anos, né? E a área de atuação das nutricionistas na minha época era em grandes restaurantes. Nutricionista era sinônimo de trabalhar em restaurante, ou com grandes populações, ou nas creches, ou em escolas. Mas o foco principal era atender grandes concessionárias de alimento. Então, não tinha nada de nutrição clínica. Era a nutrição chamada num ambiente sadio, chamado coletividade sadia, mas que trabalhava com planejamento de cardápios para grandes restaurantes. Completamente diferente da nutrição que se busca hoje quando se entra na universidade, né? Sim. Porque a gente vê que grande parte dos alunos que entram já é com esse direcionamento clínico, né? Se não é com esse direcionamento clínico, é com direcionamento voltado à área de saúde e saúde esportiva, na parte de comportamento como um todo. Isso é uma coisa muito importante, porque isso mudou, porque a visão era mais engessada, era simplesmente trabalhar em restaurante, trabalhar com pessoas e com cardápios, ponto. Até porque as comorbidades que a gente tinha antigamente não são as mesmas de agora, né? Então, as doenças que se tinham antigamente, que não é tão antigamente, não são tão diagnosticadas, não eram tão diagnosticadas como agora. Então, o que aconteceu? As coisas evoluíram por um lado, mas pioraram do outro. No momento em que as pessoas estão mais ocupadas, as pessoas têm menos tempo para se preocupar com a alimentação. Quer dizer, no sentido amplo de poder ter acesso, ter como fazer e ter tempo para fazer. E essa falta de tempo, que foi relacionado ao aumento do trabalho de todos os componentes de uma casa, tornou às vezes, a alimentação um pouco precária no sentido de qualidade. O que aconteceu ao longo da vida, ao longo do tempo? As pessoas começaram a ganhar gordura corporal, porque ganhar peso é diferente de ganhar excesso de gordura corporal. Então, a obesidade, que é uma pandemia hoje, ela atinge desde crianças e adolescentes até adultos e idosos. Isso se deu ao longo do tempo, de uma despreocupação com a qualidade alimentar e com quantidade, associado ao envelhecimento, ao sedentarismo e aí aparecendo as doenças crônicas. Só que agora parece que houve um boom, as coisas mudaram. A visão com relação à saúde e a comportamento nutricional é completamente diferente, só que agora o que está feito, está feito. Quem chegou até aqui e que não conseguiu ter esse comportamento saudável, agora quer ter, ok? Às vezes querendo buscar o tempo perdido. Às vezes não dá mais tempo, mas sempre é melhor apagar incêndio agora do que deixar a fogueira crescer. A minha principal ideia, tá, para te convidar, é discutir exatamente sobre isso. Por quê? Eu sou formada há 7 anos, tu tá formada há 35 anos. A gente vê que tem uma galera se formando há 1 ano ou que ainda está na faculdade e que está buscando, né, essa parte clínica, como a gente citou, e está passando por um processo bem ambíguo. Ao mesmo tempo que a nutrição clínica está crescendo muito e a busca
por isso tudo que tu citou, né, acabou crescendo, e uma preocupação também estética, porque a gente tem duas esferas, né, ao mesmo tempo que se cresceu obesidade e doenças crônicas, também se cresceu a preocupação por padrões estéticos. Sim. Então, a gente tem esses dois direcionamentos clínicos, né? A gente tem também muita disseminação de informação errada. Então, quando a gente se forma, ou quando a gente vai para a prática clínica hoje, a gente tem que enfrentar esses debates, né? A gente tem que enfrentar esse cenário de incertezas, de pessoas que tem uma certa credibilidade na internet, mas não tem respaldo científico, não tem estudo nenhum. Então, a minha ideia era para a gente poder discutir de 35 anos para cá o que mudou, né? Conversar sobre os extremismos nutricionais que a gente tem. E o que ainda é igual? Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar em emagrecimento, algumas coisas nunca mudam como déficit calórico. É a base. Ponto. Alguns outros direcionamentos mudam, como hoje em dia tu monta dieta com o paciente, como era um tempo atrás. Estratégias mudaram. Exatamente. Mas o pensamento é único. Ou seja, dieta hipocalórica para quem quer perder excesso de gordura corporal é o padrão. Se essa dieta hipocalórica vai ser consumida em tantas horas, ou em 2 horas, ou em 6 horas, ou em 12, são estratégias nutricionais. E essas estratégias, elas têm que ser alinhadas com a vida à do paciente, à vida dessa pessoa. E não a um padrão de livro, ou um padrão de blog ou de moda. Então, é isso. Isso tem que ficar bem claro. Tem que ser alinhado, para isso é a consulta nutricional, em que tu faz uma anamnese do estilo de vida da pessoa, tu conhece dos o hábitos paciente. e dos horários com que essa pessoa se alimenta. E a partir daí, tu vai traçar o plano junto com ela, e não a revelia dela. Que muitas vezes se fez ao longo da vida. Isso que eu ia te perguntar, o que mudou nas tuas prescrições de anos atrás para agora? Pois é, o que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito rígida nos meus padrões de prescrição. E a minha formação maior era em terapia nutricional enteral e parenteral. Tá. Então, eu sempre trabalhei com muitos pacientes que não podiam opinar sobre a sua dieta em função ou que estavam com uma dieta enteral ou que não tinham outra escolha. Estavam hospitalizados e que teriam que seguir aquele padrão. Então, é muito fácil tu prescrever para quem não pode te reclamar. É uma dieta, só para explicar para o pessoal, intravenosa, né, ou por sonda. A terapia nutricional enteral ou parenteral é uma dieta enteral que é feita por uma sonda enteral, com alimentos específicos, no caso, fórmulas nutricionais, para aqueles pacientes que não podem, não querem ou que comem é insuficiente. Só que hoje, com o advento da terapia nutricional oral, nós praticamente temos poucos pacientes nesse nicho de dieta por sonda. Nós primeiro optamos pela terapia oral, que são suplementos orais tão ricos quanto as dietas enterais por sonda, que o paciente tolera bem. Tolera porque é palatável. E líquido, muitas vezes. É fácil de tomar e é bem... O mercado hoje é um boom com relação a isso. Então, a gente tem muitas cartas na manga para usar terapia nutricional sem precisar passar sonda e muito menos usar uma alimentação parenteral, que nós só vamos usar quando nós não tivermos trato gastrointestinal funcionante. Cada vez mais nós vamos usar o trato gastrointestinal em qualquer via que a gente puder acessar. Certo? Então, esse era o meu básico. Então, eu vim daí com a parte clínica toda muito fácil, facinho, só prescrição, só que as coisas foram mudando. Primeiro, as pessoas estão muito mais informadas, mesmo que sejam mal informadas. Porque o que eu acho que tem que haver um pouco de filtro quando tu pegas qualquer coisa da internet ou de qualquer lugar, tem que ter científico, tem que ser científico. E as pessoas que não têm uma formação voltada para nutrição ou clínica, não vão ter filtro. Se tu disser que comer determinado alimento vai deixar ele sem doença tal,
Obviamente Ele que vai todo fazer. mundo vai tentar tudo, porque as pessoas querem solução para os seus problemas. Imediatas. Exatamente, e principalmente o mais rápido possível, que nem sempre é possível. Então, o que foi mudando? Eu tive que me acostumar e a me alinhar a comportamentos, né? Que tu ris, porque eu era rígida com relação a isso, então não basta um paciente chegar para ti e dizer, não, é muito fácil, é só tu comer menos do que aquilo que tu gasta. Não, porque se eu tenho um ambiente que não me ajuda a que eu faça uma dieta hipocalórica, ou que não me ajuda para que eu faça uma dieta especial para determinada patologia, porque o ambiente familiar, o ambiente de acesso ao alimento e tudo não me propicia, é muito fácil uma nutricionista prescrever e dar um papel e te mandar para casa. Posso fazer um parêntese? O que eu acho, tá? Há 35 anos atrás, existia um contexto de vida diferente. Não existia tanto estresse, tanta correria. Os nossos padrões de vida, os nossos modelos de relações, relação pessoal, familiar, com trabalho, era diferente. Sim. Logo, a nossa relação alimentar também. Hoje em dia, a nossa relação alimentar ela é tão íntima, porque ela chega a ser não só um acolhimento, mas às vezes o nosso melhor amigo, o nosso companheiro, a nossa companhia. São as nossas compensações, porque Exato. comer é bom. Exatamente. Muito bom. Prazeroso. E o comer afetivo é melhor ainda. E ainda mais em conjunto. É. Então, eu acho que o que mudou não foi só a falta de tempo, foi a falta de prioridade para essa produção. E a gente começou a direcionar a nossa atenção para outras coisas. Então, eu não vou mais ficar 1 hora fazendo uma refeição familiar e conversando. Eu vou comer correndo porque eu tenho que voltar para produzir. Exatamente. Eu não vou fazer um café da tarde, onde vai ser prazeroso, eu vou comer com calma, eu vou prestar atenção no que eu estou consumindo, eu vou comer correndo porque eu tenho outro compromisso. Então, a gente parou de dar prioridade para isso que é tão importante, né? E faz parte do nosso dia a dia. Como preparo. Quem tem tempo de preparar tanto alimento? As pessoas preferem chamar alimentos. Os fast foods todos. E fast food não é só o hambúrguer ou a pizza. O fast food é a comida pronta que tu manda vir de qualquer lugar. E que tudo bem, tem lugares bons, mas que tem o acesso ao custo do alimento melhor, ele é bem mais caro. E o alimento barato é aquele que a grande maioria da população vai consumir, mesmo fast food barato. E qual é a ideia disso? É o que está dentro dele. Então, ok, tu vai comer uma vez por semana, não dá nada, mas tem gente que pede todas as noites. Porque vira prático. Porque é prático. É gostoso, então, é palatável. É palatável, dá prazer, ok, mas agora as coisas estão mudando, porque pessoas mais jovens estão adoecendo. Então, antes, ter dislipidemia, resistência insulínica, síndrome metabólica e outras doenças relacionadas metabólicas ao metabolismo, era só de gente velha ou de gente de meia idade para frente. Não, nós temos esses distúrbios nutricionais desde a infância. Muito cedo. Entenderam? Até a parte oncológica que tu trabalha bastante. A gente vê essas manifestações agora em adultos jovens. A gente sabe que, puxando para a função obesidade, né, para a doença obesidade, que é uma doença crônica, é uma doença para a vida inteira e que precisa ser tratada. Então, a obesidade não é uma doença que tem cura, ela tem tratamento. E os tratamentos variam muito. Condutas diferentes, ok, mas temos o tratamento para essa doença. Mas aquele doente que emagreceu 30, 40, 20 ou 10 é um obeso emagrecido, que qualquer gatilho é capaz de desencadear novamente aquele ciclo vicioso. Tu concorda que um paciente obeso emagrecido vai precisar a vida inteira de um suporte? Sim. Nutricional, psicológico, Sim. às vezes medicamentoso, para conseguir se manter emagrecido? Exatamente. Inclusive, foi lançado a semana passada o Dr. Bruno Alper, que não é meu filho, é o meu sobrinho de São Paulo, é bem longe, assim, mas ele lançou, ele e um grupo, um novo padrão para a classificação de obesidade. Eu vi.
o obeso estável e o obeso que não é estável. E é isso. Porque nós temos que parar de perseguir números de balança. Nós temos que parar de procurar padrões que não são os nossos. Que é a da blogueira, que é do transtorno alimentar, que são os extremos. Então, o padrão agora é aquele peso, aquela composição corporal que é boa para ti e que te deixa livre de doença. Nós temos que procurar a saúde e não o número X da balança. Então, essa nova classificação leva em consideração o peso máximo que tu tinhas e quanto tu perdeste a partir daquele peso máximo, excluindo, obviamente, gestação e alguma outra situação que mascare o peso habitual, e a partir daí ser considerado 10% ou 5% com relação àquele peso máximo como um peso adequado. Porque, às vezes, pequenas perdas de peso melhoram perfis metabólicos. Porque a qualidade nutricional já muda então, completamente. Então, tu tens um paciente que tem uma síndrome metabólica, com alteração de triglicerídeo, com glicemia alterada, com circunferência abdominal aumentada, com hipertensão, e que ele te aparece obeso, e que tu não adianta dizer, não, tu tens que perder 20 quilos ou 30 para ficar bem, não. E aí ele Se tu perderes os primeiros 5, tá perfeito. Os teus padrões para um primeiro momento tá ótimo. E metabólicos vão melhorar muito, e a tua qualidade de vida mais ainda. Porque tem gente que não faz atividade física, seja ela qual for, porque não entra em roupa, porque não vai se expor nem na rua e nem numa academia, porque acha que nesses lugares só tem gente magra. Então, isso tem que terminar, esse padrão. Eu acho que isso porque isso leva a transtorno alimentar. Isso gera uma certa frustração, porque às vezes tu recebe um paciente que ele sabe que tem que perder muito peso, e o olhar lá na frente gera uma angústia muito grande, e ele sabe que vai ser bem difícil e tudo que ele vai ter que enfrentar até chegar lá. Agora, quando a gente consegue hipervalorizar essas pequenas conquistas e mostrar os benefícios dessas pequenas conquistas, sem sempre focar naquele peso máximo que deveria ser perdido, a gente consegue acabar motivando ele. Exatamente. E isso, consequentemente, já vai dar mais vontade para que ele siga naquele processo. Motivação. Motivação é tudo. Querendo fazer atividade física. Então, eu adorei essa nova classificação para que a gente consiga trabalhar com pequenas metas, né? Metas e que são curtas. Plausíveis. Exatamente. São possíveis para aquele paciente. É. Porque eu vejo que quando o paciente já chega sabendo que vai ser muito grande aquele caminho que ele vai ter que seguir, ele já sai com uma desmotivação muito maior, porque não adianta fazer 1 mês, 2 meses, aquelas pequenas conquistas ainda vão estar muito distantes daquele resultado final. Exatamente. Mas quando tu hipervaloriza esses pequenos passos, né, tu Exatamente. consegue mostrar a importância deles. Sabe qual é a coisa que mais importa? Há quanto tempo tu não cruza a perna? Há quanto tempo tu não consegue amarrar um tênis? Quando eles conseguem fazer isso, meu Deus, isso é vida. Há quanto tempo tu não consegue fazer a tua higiene de forma adequada? Quando isso é vitória, sabe? É bobagem? Não. Claro Isso é motivação e qualidade de vida. Tem pacientes que não conseguem, tem que pedir para os companheiros ajudarem a se vestir, a amarrar um tênis, a pegar uma coisa que caiu no chão. Isso é humilhante. Outra coisa... Eu sei que existe muitos pacientes obesos que a gente tem que ter estrutura para atender esses pacientes. Estrutura no sentido de ter uma cadeira acessível para que eles possam sentar e não se sintam apertados com os braços de uma cadeira, porque isso constrange. Então, nós, como profissionais, temos que tentar evitar constrangimentos, que muitas vezes esses pacientes passam em outros locais, até locais médicos e de vida, tu entende? E aí eles evitam uma vida social, muitas vezes, né? O que, consequentemente, vai piorar sintomas depressivos. Isso se chama isolamento. Exatamente. E aí eles vão buscar o conforto
naquilo que eles já sabem onde vão encontrar, né? E aí vira todo aquele ciclo vicioso, Exatamente. Né? E tu também trabalha muito com cirurgia bariátrica, né? Trabalho numa equipe de cirurgia bariátrica. Que eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção também da importância do acompanhamento multiprofissional para esses casos. Então. Porque isso é outra coisa que hoje em dia é bastante banalizada também, né, Denise? Muitos pacientes ainda não têm uma indicação ou um peso ou não se encaixam naquele perfil e acreditam que a cirurgia bariátrica vai ser a solução dos seus problemas, mesmo que não prontos ainda emocionalmente, né? Ou não iriam necessitar daquela indicação naquele momento, mas se esforçam. Eu vou te contar como é que é. Me conta. Eu faço parte de uma equipe de cirurgia bariátrica em que tem muitos profissionais. Tem o nosso nutrólogo, tem o clínico, tem o cirurgião, tem as psicólogas e tem a nutricionista. Nenhum paciente que se intitula candidato à cirurgia bariátrica vai operar se não tiver o aval de todos esses profissionais. Então, nós simplesmente querer e poder pagar ou não poder pagar. Se nós tivéssemos uma pirâmide, a cirurgia bariátrica ela está no topo dessa pirâmide, como última alternativa para aqueles pacientes que já tentaram todos os tratamentos convencionais, farmacológicos, inclusive, e que não tiveram sucesso e que vão morrer das comorbidades que a obesidade causou. Tudo bem, para esses doentes a cirurgia bariátrica está indicada. E não só vendo IMCs, sabe? Porque se é para ver IMC, tem paciente que acha que tem que engordar para operar. Não vai, não existe essa possibilidade, pelo menos na nossa equipe. Não existe a indução ao ganho de peso para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Então, eu trabalho numa equipe de tratamento da obesidade, tanto é que a minha equipe se chama Tratamento da Obesidade de Pelotas, que se chama TOP, não era para fazer propaganda, mas fiz. E que esse tratamento ele é multiprofissional e que a cirurgia é um dos tratamentos. Então, não quer dizer que todo mundo que entre nesse processo vá operar. Porque tem pacientes que não têm perfil para operar, por várias razões, e que não têm indicação também cirúrgica. Isso depende muito de perfil de cada equipe, né? É óbvio. Porque a gente vê em outros locais Eu posso te garantir que a minha tem esse perfil, porque senão eu não estaria nela. Exatamente, porque eu vejo indicações para cirurgia que tu desacredita, né? Que existe um respaldo profissional por trás. Porque não existia uma real necessidade, né? E tanto que, meses depois, a gente vê todo o regresso daquele paciente. Então, isso é uma coisa assim, ó, esse acompanhamento, como a gente diz, é um casamento. Tu pode te divorciar, mas o teu próximo companheiro nós vamos escolher. No sentido assim, ó, nós não queremos te desamparar nunca. Tu pode não estar... Tu vai casar com essa equipe em todos os sentidos. Tu vai ter que seguir esse acompanhamento. Se tu não gostar dela ou não quiser alguém, me diz que eu vou te indicar outro, mas nós não vamos te deixar à deriva. Perfeito. Porque é muito importante tanto o pré-operatório como o pós-operatório. Porque tem muitos aspectos envolvidos, além de nutricionais, com deficiências nutricionais graves. E de absorção. Se os pacientes não seguirem a conduta nutricional, como as cirurgias, a maior parte delas, são desabsortivas e restritivas, porque diminuem o tamanho do estômago e desviam mais ou menos 1,15 m, 1,20 m de intestino, eles têm um processo desabsortivo e restritivo, ou seja, o volume alimentar é pouco, equivalente depois de um mês a uma xícara de alimento, 200 ml, eles vão conseguir ingerir, e ainda de uma parte desabsortiva e de uma parte nobre desabsortiva, que é a alça duodenal principal até a metade do jejum. Então, o que acontece? Algumas vitaminas, como vitamina B1 e vitamina B12, não são bem absorvidas. E o ferro não é bem absorvido. Isso a gente já sabe de antemão. Somado a isso, uma dieta hipocalórica, porque o indivíduo ele não sente fome. Por quê? Porque o estímulo da fome diminuiu, a quantidade de grelina do estômago diminuiu. Então, esse indivíduo não tem fome. Ele come por obrigação, ele chega a te dizer, eu estou comendo porque eu
tu tá mandando eu comer. Mas ele perde peso muito rápido, cursa com essas deficiências nutricionais principais, além de outras, e que precisa ter um acompanhamento muito atento da nutrição e do clínico no pós-operatório, né? E esse doente, como perde peso muito rápido, ele não perde só gordura. O corpo é burro. Ele queima o que ele encontrar numa dieta hipocalórica. Massa muscular. Então, ele queima tua gordura corporal, mas queima bastante massa muscular, porque ele tem que obter energia fazendo gliconeogênese. Ele vai obter açúcar de algum lugar. Então, ele vai desmanchar o teu músculo, ele vai desmanchar o teu tecido adiposo à procura de açúcar, porque o teu cérebro só funciona com isso. Ele não funciona com corpos cetônicos. Então, essa gliconeogênese de uma dieta hipocalórica, nesse pós-operatório, gera um déficit proteico muito grande e que faz com que tu precises fazer reposições com suplementos nutricionais. Só comida não dá, porque não cabe. Quantos bifes tu vai comer? Quantos ovos tu vai comer? E além disso tudo, dessa parte nutricional, a parte psicológica... Bom, aí esse indivíduo precisa de acompanhamento sempre, porque a sua imagem corporal vai mudar muito, muito. E ele tem que se acostumar com essas mudanças. No primeiro mês, a mudança é muito brusca. Depois, as coisas vão se acomodando. E, às vezes, ele não está pronto, né? Não está pronto. Nova imagem. Mas ele tem, antes de operar, de 2 a 3 meses... de acompanhamento. Todo o processo para que as psicólogas da nossa equipe possam dizer esse está apto ou não. Uma das grandes coisas do pós-operatório, seguir o acompanhamento com a psicologia é fundamental, em função dessa deturpação de imagem corporal, ou dessa, não é deturpação, é dessa não aceitação ou sim não dessa... Reconhecimento. Não reconhecimento. É uma outra identidade. Né? Uma outra identidade. E troca de compulsões. Tá? O que acontece? Bebida alcoólica. As pessoas trocam a compulsão da comida que tinham ou acham prazer em outras coisas, já que não comem tanto. E por quê? Então, porque há muitas vezes essa parte comportamental e emocional ainda não está bem estabilizada. Então, não, nunca está. Fisiologicamente, nem nossa está. Claro, mas num paciente obeso é muito mais difícil tu conseguir trabalhar com isso. E ele parece que cada vez quer emagrecer mais e que tem uma pressa. Que pressa é essa? Tu foi obeso a vida inteira. Tu tivesse sobrepeso e obesidade... 30 anos, 40 da tua vida, espera. Tu não vai perder isso em 1 mês ou 2. E às vezes as pessoas se frustram porque acharam que era assim. Mas em nenhum momento, de nenhuma consulta, alguém disse que era assim. E eu isso acho é o que ele espera que seja, o desejo dele. E o importante, Denise, é sempre deixar claro, né, para eles. Claro que isso vocês fazem na equipe, mas para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, né, que tu muda a tua fisiologia, né, na cirurgia, mas essa parte de comportamento, isso é a longo prazo, isso precisa desse acompanhamento. Toda. Senão, acontece o que tu citou, tu acaba transformando as tuas compulsões, em outras, exatamente. Uns pelo exercício demasiado e ficam cheios de dores e deficiências ósseas e dores e coisas muito ruins, assim, sabe? Que é quase como maltratar um corpo, né? Outros usam bebidas alcoólicas, outros usam algumas drogas. É assim. Perfeito. É procurar prazer que não seja mais na comida, porque eles já não têm mais prazer na comida. A comida passou a ser uma obrigação, infelizmente, porque eles vão descobrir isso um pouco mais tarde, que a comida vai voltar a ter sabor. Porque uma das coisas que acontece também no pós-operatório é uma alteração da flora intestinal, em função de que a dieta tem pouca fibra. Então, nós temos bactérias diferentes em função dessa dieta hiperproteica e hipocalórica. Isso altera paladar. Então, aquilo que eles gostavam muito passou a não ter tanto valor, porque não tem o gosto tão bom. Isso é uma coisa que acontece bastante. E pensando nessa parte de aumento de peso, mas fugindo agora da parte de bariátrica,
A gente vê que depois a partir do climatério e menopausa, mulheres principalmente, né, cursam muito com uma mudança de composição corporal. Sim. E justificam muito, né, pela mudança de perfil hormonal. O que tu nota, assim, já por experiência clínica, pessoal, dessas transformações? Quais são as mudanças? Eu sou a prova viva. Por quê? Me conta. Eu sou uma velha, 60 anos, e que não tive alteração de peso corporal ao longo do meu envelhecimento. Perfeito. Então, as pessoas querem achar um culpado. É o hormônio, né? Só pode ser o hormônio, tenho menos estrogênio, vou depositar gordura mais na região abdominal e é isso, não tem mais solução para a minha vida. Não é assim. Então, culpar só genética, culpar só hormônio pelo excesso, pelo ganho de peso e pelo excesso de gordura corporal, não é. O que acontece quando nós envelhecemos? Nós diminuímos a nossa atividade física. Por quê? Porque o corpo envelhece. Tu fica mais cansada, mais então, sedentária. Tu te cansa mais para realizar as mesmas tarefas, tu perdeu um pouco de massa muscular apesar de te cuidar muito, né? Onde saiu o magro, o gordo tomou conta. O nosso músculo, que era uma fibra rígida, ao longo do envelhecimento, vai se tornando um bife de entrecô, entremeado de gordura. Então, se a gente olhar através de um exame de imagem como é o músculo de um indivíduo jovem e como é o músculo de um indivíduo com mais de 40 anos, ou 50, ou 60, ele tem a diferença, ou seja, existe uma diminuição da quantidade de fibra muscular, diminuição da musculatura e fica entremeado gordura. Então, é um bife macio, diferente do bife jovem. É isso, nosso músculo vai se entremeando de gordura. Ok, isso faz parte do processo de envelhecimento. O que não pode é sobrar gordura, principalmente na região abdominal. Por quê? Porque isso leva a uma situação de resistência insulínica, a presença de esteatose hepática, e que isso leva, ao longo do tempo, conforme os hábitos e o estilo de vida, a uma esteatohepatite, uma cirrose hepática, simplesmente por acúmulo de gordura no fígado. Não quer dizer que quem tem a gordura visceral terá gordura no fígado, mas é muito mais propício a ter. E a quantidade é muito importante. Não queira que um paciente de 50, 60 anos tenha barriga de tanquinho, porque se ele tiver, ele está tomando alguma coisa diferente do que o habitual, certo? Ok, certo. Cada um sabe o que faz. Então, mas é possível que tu tenhas uma quantidade de gordura abdominal suportável e que seja saudável, porque nós temos que ter gordura no peritônio, porque senão nós não resistimos a nenhum tipo de pressão. Sim. Tu entendesse? De impacto. É bom ter, mas não é bom ter demais. Então, esse processo de envelhecimento tem um fator hormonal muito importante, mas tem um fator sedentarismo comportamental e relaxamento, no sentido de agora eu me aposentei, eu posso ficar mais em casa, entende? Então, as pessoas têm aquela expectativa de parar de trabalhar e que esse parar de trabalhar, elas vão se dedicar mais a determinadas coisas. Às vezes isso não acontece. Elas relaxam um pouco no sentido como um todo. E eu acho que o padrão também alimentar muda, porque como tu passa a ter mais tempo, né? Ou se tu não mais acesso ao alimento na tua casa ou na rua. E exatamente, porque se tu não tem mais tempo, por exemplo, eu não me aposentei, mas eu tenho mais condições financeiras. Eu não vou comer coisas básicas, eu vou querer me permitir ter mais. Eu mereço, né? Eu mereço ter mais consumo de bebida alcoólica, comer em restaurantes que vão me dar pratos que tenham molhos ou preparações mais sofisticadas. Porque isso é bom, ok? É bom, mas só tudo que tem que ter dose. Se o teu gasto calórico está diminuído, né, tu precisa diminuir também o teu consumo calórico. E isso tem que ter uma coisa clara, assim, ó. Porque o meu metabolismo diminuiu com a idade. É o seguinte, quanto menos massa magra tu tiver e massa muscular, teu metabolismo vai ser menor, independente da idade que tu tiver. Sabe uma coisa que eu acho importante? Nós temos adultos jovens que têm pouca massa magra e que tem uma taxa metabólica baixa. Eu acho uma coisa importante chamar a atenção, tá? A gente sabe que
dependendo da quantidade de massa magra que se ganha, tá? Não é tão significativo assim o quanto a tua taxa metabólica basal vai aumentar. Porém, para que tu possas aumentar essa massa muscular, o esforço que tu vai ter que fazer e o gasto calórico que tu vai aumentar, né, para conseguir ter esse aumento é muito significativo para melhorar os teus resultados. Então, tem muitas pessoas que dizem: mas eu não quero aumentar muita massa muscular porque eu não quero ficar grande. Não é assim. A gente sabe que na prática é muito difícil essa transformação. Te dizer assim, depois de uma certa idade, como a gente diz, depois dos 35, 40, nós temos uma chance muito menor de fazer ganho de massa muscular. De hipertrofia. E depois dos 50, 60, nós temos o que se chama de resistência anabólica. Resistência ao ganho de massa. Isso é natural em função de hormônio e em função do que tu pode fazer. Eu já não posso mais fazer coisas que eu fazia quando eu tinha 25 anos, ok? E tem que deixar claro uma coisa: massa magra não é músculo. Massa magra é um conjunto de magros. O que é o conjunto de magros? Músculos, tendões, vísceras, esqueleto e água. Mais ou menos assim. Então, a massa magra é um todo. Quando tu mexe com músculo, tu mexe com água junto. Então, tu tem uma chance maior, teu tendão também. Então, tu tem uma chance maior de levar isso para um combo só. E não achar que só músculo basta. Tu tem que ter uma boa hidratação, tu tem que fazer a prática de atividade, tu tens que juntar tudo isso para que a tua massa magra seja boa ou que ela aumente conforme tu deseja. E não só buscar músculo. E uma coisa que... 2 pontos, tá? Que eu acho que as pessoas subestimam muito. Que é a intensidade do teu treino, é o quanto tu te dedica para aquele treino, porque não adianta tu só caminhar, né? Ou tu só fazer exercícios... Hoje eu já fiz 2 vezes, já fiz essa semana 2 vezes, tá bom. 2 vezes do quê? Exatamente. Eu dei uma pedalada de 15 minutos ou de meia hora. Não é nada. Isso depende para quem, né? Isso depende para quem. Quem tem um bom condicionamento físico, isso não adianta nada. Então, cada vez mais, quanto mais tu te dedica, mais tu precisa fazer para obter o mesmo resultado. Exatamente. Isso é uma coisa que também cansa. Ou seja, para quem não faz nada, fazer 150 minutos por semana é bom. Mas para quem faz muito, se quer um resultado melhor, vai ter que dobrar. Mas eu acho que a principal dica é que todos os dias tu tente te movimentar, entende? Tu coloque compromissos semanais para essa movimentação, mas tu tenha sempre a boa intenção de fazer algum tipo de movimento. Pode ser que eu não consiga fazer 1 hora de exercício todos os dias, mas alguns dias eu vou fazer os meus 15 minutos, porém eu sei que amanhã eu tenho meu compromisso de 1 hora. Se tu fraciona essas atividades, fica muito mais leve e tu consegue ter resultados muito significativos porque tu vai levar com constância. O problema é quando o paciente ele quer intensificar tudo. Não, ele quer tudo para amanhã. Então, essa semana eu vou fazer a dieta da lua ou a dieta da sopa e vou fazer todos os dias 2 horas de exercício. Não vai aguentar, porque tudo que é demais enjoa. Tu entendeu? O extremismo, tanto para a vigorexia, que é o excesso de exercício, por nada, para loucamente, assim, e as dietas loucas, as dietas de muito baixa caloria. Isso não funciona a longo prazo. O que a gente quer? Que funcione a longo prazo, que seja um estilo de vida e não que seja para amanhã. Momentâneo. Eu tenho um casamento sexta-feira, então essa semana eu vou fazer dieta líquida. Para desinchar. Vai perder peso, ok? Por quê? Vai perder água corporal. Tu acha que tu vai perder a tua gordura corporal em 3, 4 dias ou 5? Não, porque a queima de gordura ela é dependente do quanto tu podes usar a gordura em meio a aeróbico para degradar. Isso é dependente do teu condicionamento físico. A capacidade de usar mais ou menos lipídio para obtenção de energia depende do condicionamento do teu músculo. Então, não é um atleta de final de semana que vai formar lactato depois de uma caminhada, que é ácido lático, por degradação do açúcar em meio anaeróbico, que vai perder gordura corporal. Ele vai ter dor, vai perder água e não perdeu nada.
é aquele que diariamente ou quase diariamente vai estar fazendo esses estímulos mitocondriais, né? Que é onde a gente vai ter essa produção de energia celular melhor e consegue metabolizar, né, toda essa parte então, que tu está citando. A capacidade de usar gordura como fonte de energia no exercício depende do teu condicionamento muscular. Músculo mal condicionado não usa lipídio, usa açúcar, gasta glicogênio em meio anaeróbico, gera ácido lático, outro dia o cara não consegue caminhar. Perfeito. E outro ponto que eu acho que também é muito mal subestimado, mal interpretado e mal... me faltou a palavra, mal... Conduzido, mal praticado entre as pessoas, que é a boa distribuição proteica, né? Porque numa sociedade onde, hoje em dia, palatavelmente se prefere o carboidrato, né? Se tu não tem um pouco de conhecimento nutricional e tu busca sempre alimentos fora de casa ou alimentos em padaria, bares, restaurante, enfim, e tu não tem nem um pouco de conhecimento em relação ao conhecimento dietético, tu vai buscar o que vai ser mais palatável e o que tu acredita te saciar mais. Mas sempre vai faltar proteína nesse tipo de lanche. Porque proteína é cara. Mas exatamente, além de ser cara, a proteína também não é muitas vezes atrativa, né, nesses horários, quando a gente não sabe montar isso. E essa falta de distribuição proteica vai fazer com que tu também perca massa muscular, tu diminua os teus níveis de saciedade, né? Então, logo, tu vai estar sempre nessa busca e tu muitas vezes não entende o porquê. Tu está te alimentando melhor, mas está faltando essa distribuição proteica. Então, o exercício aumenta, a distribuição proteica não está certa, logo a tua composição corporal acaba piorando. Tá, vou falar uma coisa agora. Me diz. Acho importante isso é fundamental. Quem vai fazer isso somos nós. Sim. O paciente diz, não, mas eu vou contar a caloria, eu vou contar a proteína. Não, quem vai contar sou eu. E eu vou te dizer o que tu deve fazer. Bom, mas acho assim, nem tanto um santo, nem tanto o outro. Nós temos que ter a quantidade de proteína por quilo de peso corporal, que a gente calcula, obviamente, bem distribuída ao longo do dia, em bolos proteicos, mas nós temos que ter uma retaguarda calórica de lipídios e carboidratos para não gastar a proteína como fonte de energia. Perfeito. Então, mesmo que tu faças uma dieta hipocalórica, ou normocalórica, tu tens que ter um percentual vindo de lipídios e carboidratos que não sejam tão baixos, porque senão tu vais usar a proteína como fonte de energia, que é o que tu não quer. Mas isso é quando a gente monta. Claro. Agora, quando pacientes leigos vão fazer escolhas melhores alimentares, eu sempre tento ir para esse lado. Vou te dar um exemplo. Agora a gente estava voltando de viagem e parou em um paradouro na estrada. E aí meus pais entraram e meu pai foi direto para os lanches. Sim. E era de noite. E ele disse, não, vou pegar um sanduíche. E eu disse, por que um sanduíche? E não um omelete? Não, ou então, se ele não quisesse pegar um omelete, eu disse, por que tu não janta arroz, feijão e carne? E ele disse, capaz que eu vou jantar essa hora. Porque jantar engorda, tu sabia? E eu disse, não. Todo mundo vem com essa ideia. Tu vai jantar arroz, feijão e carne, porque tu vai estar muito mais alimentado. E em termos calóricos, talvez seja a mesma coisa que ou menor. O teu sanduíche. Exatamente. E é o que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Não, o sanduíche é mais leve. Não, é que as pessoas contam calorias. E o que importa é a origem da caloria e não a caloria em si. Se tu der uma maçã e um quadradinho de chocolate, os loucos vão para o quadradinho de chocolate. Quem vai querer comer uma maçã que tenha 100 calorias igual aquele quadradinho de chocolate? Só que então, a diferença de fibra, de tudo... Escolhas erradas. Para isso estamos nós. Então, quais são as outras escolhas erradas que tu percebe no consultório? Estou pensando aqui. Muitas. Até para a gente chamar a atenção do pessoal. Essas contagens calóricas, as equivalências calóricas. Escolhas erradas. Pão. O pão não pode comer porque o pão engorda. Não! Nada engorda se for na quantidade certa para ti. E com a combinação certa. E com a combinação. Fibra, proteína, então, gordura. assim, um cacetinho, que a gente chama de cacetinho, pão francês, tem as mesmas calorias, muitas vezes, do que 2 fatias de pão integral. Tem, caloricamente, eles são iguais. Bom, mas ele tem uma carga glicêmica diferente, ele tem uma quantidade de fibra menor, ele vai te dar menos saciedade. Então, aí cabe a nós explicar
Não a diferença calórica, mas sim a diferença nutricional. Perfeito. Entende? E saber montar um pão francês, então, de boa qualidade para aquele paciente. Exatamente. Ao invés de montar um pão francês com presunto e queijo, se aquele paciente é enlouquecido por pão francês e a gente sabe que vai ser muito doído tirar o pão francês, a gente monta um pão francês, então, com fibra, com vegetais, com uma fonte de gordura que pode ser um queijo, por exemplo, que pode ser proteína. Azeite, que pode ser salada com frango, com atum light, que eu gosto, o atum em óleo ou sardinha, não importa. Que tenha também uma proteína ou bota um ovo dentro. E come o teu pão cacetinho. E eu acho que o segredo é esse, é entender o perfil do paciente e saber o que para ele faz falta e como que a gente consegue adaptar para também sair de um perfil estou de dieta e preciso excluir tudo. Porque antes se pensava assim, né, Denise? Eu tenho pacientes que chegam suando, já com medo do que vai ser. Não vai ser nada. Aí eles fazem, que bom, não foi tão ruim, mas não vai ser ruim. Porque eu não estou aqui para te atrapalhar, estou aqui para te ajudar. Então, por isso as consultas demoram. É aquela história, não é uma consulta de 15 minutos. Não tem como. Porque tu tem que buscar toda a história dele. E às vezes numa consulta tu não vai conseguir, mas tu tem que fazer o teu planejamento para ele que seja factível para que ele faça. E eu quero deixar claro uma coisa também. Estamos falando do pão francês e de outros exemplos alimentares que a gente pode vir a citar, permissivos, né, em sujeitos que não tenham nenhuma patologia específica. Porque, por exemplo, paciente com problema renal, como a gente estava discutindo esses dias, né? Nesse tipo de caso, eu acho que o paciente precisa aceitar que existe uma limitação de consumo. Então, num paciente com problema renal, ele vai ter uma limitação proteica, ele vai ter uma limitação de certos alimentos por nutrientes que a gente vai ter que respeitar. E pode ser por um período ou pode ser crônico, né? E isso vai depender muito do momento em que ele se encontra, que nem aquela paciente que a gente estava discutindo. É diferente de pacientes que só querem perder peso, por exemplo, e cursam com uma resistência insulínica. Ok, neste momento eu preciso, então, ajustar essa tua resistência insulínica. A gente vai trabalhar com alimentos que sejam mais integrais, né, ou alimentos que vão ter mais controle de carga glicêmica. Isso. Depois de ajustado, podemos ir introduzindo aos poucos outras fontes alimentares. Então, a gente precisa entender também o retrato daquele paciente naquele momento. Para depois fazer o filme, como a gente diz. Primeiro a gente faz o retrato e depois, ao longo do processo de retornos e vendas, tu faz o filme. Perfeito. Um paciente renal crônico, já que tu falou, porque eu adoro, sabe, esse assunto, né? Ele não vem sozinho. As principais causas de doença renal crônica são diabetes e hipertensão. Então, ele não é um doente que veio, tenho doença renal crônica e não sei de onde foi. Não, ele vem já com comorbidades e tu não tem que tratar a doença, tu tem que tratar o paciente como um todo, o cliente como um todo, que tem diabetes, que é hipertenso e que agora tem uma doença renal crônica. Então, tu tem que ver ele como um todo e não tratar a doença, porque ninguém vem sozinho. E às vezes ele tem obesidade, e às vezes ele tem sobrepeso, e às vezes ele é desnutrido. E que muitas vezes a tua dieta ou a tua necessidade de fazer aquela dieta impõe mudanças de comportamento alimentar muito diferentes do que ele estava habituado a fazer. E que não sabia que não podia fazer tal coisa. Isso é muito ruim para o paciente. E é um trabalho muito difícil para a gente. Porque nós passamos a ser os podadores, né? Mas às vezes o doente está tão desesperado por uma melhora que ele aceita o que tu diz, tudo o que tu diz. E ele faz, e quando ele repete o exame, quando ele vai no médico e vê que ele melhorou, meu Deus, aquilo é a melhor recompensa que eu posso ter. Tu sabe que eu tento sempre começar por uma esfera maior as mudanças, tá? Eu sempre, quando recebo o paciente, eu vejo quais são as urgências de mudanças. Então, tem um paciente muito errado. Tu olha assim a anamnese e o recordatório... Meu Deus. Exato. Então, eu penso, bom, tá tudo muito ruim, mas eu vou ainda ser permissiva em tal ponto alimentar
e eu vou começar a excluir o que está de pior. Isso. Porque quando a gente é muito restrita ou muito correta desde um primeiro encontro, isso assusta, né? E isso faz fazer dietismo, isso não se faz. Exatamente. Porque isso maltrata as pessoas. Não, isso não pode, isso não pode. Que isso? Que vida é essa? Tu entende? Isso é supervalorizar coisas pequenas. Deixa ele comer. Porque para esse momento não vai fazer diferença. Porque ele está angustiado e ele está muito preocupado com o que vai acontecer com ele. Então isso não se faz. Acho que a gente tem que saber por onde começar essas exclusões e esses ajustes, né? Para aos poucos... Sem assustar, e sem fazer terrorismo. E supervalorizar coisas que não têm sentido. Já que a gente entrou nesse ponto, tem um outro assunto que acho que é bem pertinente também a gente trazer, que é a questão do processo de industrialização, né? O quanto mudou, de certa forma, facilitou o nosso acesso aos alimentos, então a praticidade, né, de tudo, ao mesmo tempo que nos afastou de alimentos in natura, né, e nutricionalmente mais limpos, né? E aí, junto com isso, veio essa onda de glúten faz mal, lactose faz mal. Nem me fala. Não, vamos ter que conversar sobre isso. Vai, isso até me irrita. Né? Porque isso é algo que é muito novo e alguns nutricionistas usam isso como se fosse uma lei. Para qualquer paciente, o glúten não pode, né? A lactose vai fazer mal. E a gente sabe que cada caso é um caso. Existem pacientes com sensibilidade, com intolerância, com doença celíaca, sim. Diagnosticados por um padrão ouro, que é a biópsia de intestino e a sorologia. Ou com sensibilidade também, né? Também diagnosticado. Que hoje em dia existe. Exatamente. Agora, não diagnosticado sozinho, porque a vizinha disse que estava mal, ou a blogueira. O glúten engorda também, tem essa. Coitado do glúten, é uma proteína que dá elasticidade às massas, formado por duas grandes proteínas, gliadina e glutenina, e que quem tem a intolerância ou a sensibilidade tem a um tipo só. Como não dá para desmembrar esse glúten, acaba se tirando as farinhas que são ricas em glúten. Mas é isso. E só se tira e só se exclui de uma dieta para quem tem diagnóstico. Mas sabe o que eu acho engraçado? A pessoa faz tudo errado. Só que ela resolve falar que é o glúten que está engordando. Porque é mais fácil. Aí elas vão pagar por um pão sem glúten ou com outras farinhas, fortunas. Mas isso tá na moda, né? Exato. Então, acho que isso é um ponto que a gente pode chamar atenção, que essa exclusão, ela realmente, ela é verdadeira para pacientes que necessitam dessa exclusão, né? Ou se sentem desconfortáveis, ok, né? Agora, não é para todo mundo, assim como a lactose, né? A gente passou por um processo de industrialização, onde o leite, ele passou a ser mais desnatado, né? E por isso a gente não tem tanto tempo dessa produção de lactase, né? Por isso existem, dessas últimas décadas, tantos pacientes que cursam com desconforto gastrointestinal. E também tem assim, em função do envelhecimento, a lactase, que é uma enzima que fica na borda em escova do intestino, ela vai sumindo ou diminuindo à medida que nós não consumimos tanto leite mais, nem produtos lácteos em grande quantidade, como éramos quando a gente consumia quando era criança. Então, essa enzima é uma enzima autoinduzida. Quanto mais tu consome, mais tu tens. Com o amadurecimento, muitas pessoas, nós vamos desmamando desse leite, dos leites como um todo que contém lactose. Então, no envelhecimento, pode acontecer de que pessoas que não eram intolerantes à lactose passem a ser. Mas tem graus disso. E tu pode fazer um exame para saber isso. Existem intolerâncias porque é dose também independente. Que tu pode consumir, tu pode consumir uma xícara e não dá nada, mas tu vai consumir 1 litro. Tem gente que usa leite como água. Aí não dá, né? Aí não tem. Vai fazer distensão abdominal, a lactose vai chegar no cólon sem ser digerida e vai fazer, diarreia explosiva. Eu sou intolerante total. Não, talvez tu tenhas consumido demais, numa concentração bem grande. Então, depende. Tem pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica que tem 1,5 metro de intestino excluso e que não tem intolerância à lactose, e outros que têm, e que já vieram com essa intolerância no pré-operatório. Pacientes que têm intestino curto vão fazer deficiência de lactose.
Mas não é todo mundo. Agora passou a ser moda. Triplo X. Não tem glúten, não tem lactose, não tem sacarose, não tem... Mas então não tem gosto de nada, né? Muitas vezes, de tantas exclusões, tem que botar tanto conservante para ficar com um gosto parecido com o que ele tinha antes. A gente passou por um tempo atrás a onda da low carb, né? Ah, sim. Que só low mas carb... ela não parou ainda. Não, ela não parou. Mas acho que muitas pessoas já entenderam que uma low carb mal feita vai te trazer para um efeito rebote que não vai ser legal. Eu já peguei paciente de low carb que estava com triglicerídeo de 600 e um colesterol de 450. Porque foi uma low carb mal aplicada, com certeza. Não é culpa da nutricionista, não é culpa, não. O todo foi mal feito. Quem é que errou, não sei. Entendeu? Eu não posso botar culpa em ninguém. Mas foi mal feita. No grupo, foi mal feito. Entendeu? E é isso que as pessoas não entendem, né, Denise? Que tu queres um resultado que tu enxergue uma resposta, mas fisiologicamente, muitas vezes, tu não sabe o que está acontecendo. Não, tu só vai saber quando fizer quando o chega exame, a conta, né? Quando chega a conta. Aí dá um desespero total. Aí tu vai partir para a medicação? Não, tu vai voltar para um padrão adequado. O padrão normal, né? Normal, para mim, meu padrão é balanceado. Só faz dieta desbalanceada nos principais nutrientes, que é proteína, hidrato de carbono e lipídio. Quem precisa. Quem precisa por ter uma doença que precise ser assim, que é o nosso caso do doente renal crônico e com o tratamento conservador, que não pode ingerir excessos de proteína de origem animal, mas pode usar proteína vegetal. E aí tem uma gama, né? Nem para as hepatopatas crônicos se faz restrições maiores com relação à proteína. Paciente oncológico também. Muito menos. Que existem muitas restrições de grupos alimentares, né? Então chegam pacientes que, eu agora vou fazer suco verde, vou comer só frutas, porque iniciei a quimioterapia. Não, ao contrário, existem 3 fases do tratamento oncológico. O pré, em que tu previne, que tem a dieta para prevenção de câncer, ou seja, que não existe uma dieta específica, mas sim um estilo de comportamento de vida adequado, que a gente tenta, mas que tem uma carga, que tem genética que não tem como fugir. E tem aquele paciente que já tem o diagnóstico, que precisa tratar com algum tratamento quimioterápico, radioterápico, imunoterapia e cirurgia, e que não adianta mais fazer a dieta natureba. Ele vai ter que fazer a dieta hiperproteica, caloricamente adequada. Por quê? Porque o tumor faz consumo. E ele consome açúcar muito. Só que o corpo faz gliconeogênese para dar açúcar para esse músculo. Então não adianta tu tirar o açúcar da dieta de um paciente, açúcar que eu digo carboidrato, de uma dieta de um paciente oncológico em tratamento, seja ele qual for, achando que se tu tirares o carboidrato, não vai mais nutrir o tumor. Tu vai melhorar a qualidade daquele carboidrato proposto, né? Dúvida, mas como em qualquer outro planejamento. Low carb para paciente oncológico em tratamento é um absurdo, porque tu está desnutrindo o hospedeiro. O tumor, ele continua sendo nutrido com açúcar. Ele vai dar um jeito. Porque ele faz gliconeogênese, o corpo vai fazer para dar açúcar para esse tumor. Então, tu não pode desgastar mais esse doente. Tu tem que oferecer energia suficiente e muita proteína, mas nunca esquecer que dietas cetogênicas e dietas low carb para esse tipo de doente não é um bom negócio. E exclusões de grupos alimentares. Também não. Que é o que a gente vê muito, porque aí entra naquela parte dos extremismos, né? Sim. É mais fácil... Mas não serve... Isso aí é mexer com morte e vida. Não se, é isso muito aí sério, né? É muito sério. E é triste, porque a gente vê, eu acho que profissionais que recebem esse tipo de paciente não sabem o que fazer e parece que para ter mais credibilidade acabam indo para esse lado, entende? Exatamente. Como se essas exclusões mostrassem um pouco mais de conhecimento. Não, isso não tem respaldo científico suficiente. Mas eu acho que os clientes e pacientes estão um pouco mais atentos com isso. Mesmo que eles tenham... preocupados com saúde. Mesmo que eles tenham essas informações na internet que geram dúvidas neles, eles sentam na tua frente, às vezes, eu tenho gente que senta com uma lista,
E aí eu vou rebatendo, eu vou esclarecendo. Então, eles têm a informação mesmo errada. E cabe a nós dar o rumo. O direcionamento. Mas tem gente que nunca mais vai voltar. Porque não queria ouvir aquilo que tu disse. Não faz mal. Não faz mal. Esse não precisa porque voltar o nosso mais. papel a gente Porque fez. esse nutricionista, eu não sirvo para ele. Eu Entendeu? sofria muito no início com isso. Porque a gente não precisa agradar todo mundo. Mas eu te precisei passar por um amadurecimento profissional. Ah, bom, mas né? então você tá velha que nem eu, né? Quase isso, né? Pra entender e ter mais segurança profissional. Só que quando eu me formei, não tinha muita atuação clínica jovem, né? Eram os meus professores que estavam atendendo na clínica. E aí, quando o pessoal me procurava, eu acho que eles buscavam uma atuação jovem com novidade e extremismo. E eu sempre já fui para essa parte mais de comportamento e mudança de pensamento em relação com o alimento. Sim. Então, eu pensava, não, eu não posso te falar que isso está certo, porque eu não concordo. Agradar. Exatamente. E muitas pessoas não voltavam. E foi engraçado. E não te assusta com isso. Porque cada um tem o nutricionista que merece. Exatamente. Mas sabe que teve um caso que me chamou muita atenção. Que teve uma moça que me chamou para fazer parte de um projeto dela. E era um projeto muito extremista, tá? E isso há 6 anos atrás. E a maioria não voltou depois desse projeto, porque era um projeto extremista e que eu não concordava com aquelas orientações. E eu fiquei muito chateada na época, porque eu era uma recém-formada insegura, né? Esperando uma aprovação social. Agora, ano passado, essa mesma dona de projeto voltou num processo compulsivo, depressivo, com 40 quilos a mais. E eu disse, eu te conheço de algum lugar. E ela disse, eu era dona de um projeto que tu participou. Eu disse, eu não acredito. E ela disse, sim, tu lembra? E eu disse, lembro, aquele projeto me fez tão mal. E ela disse, sim, só que naquela época eu tinha um direcionamento de vida diferente, de extremismos, e depois eu passei por muitos processos depressivos, compulsivos, exatamente por isso. E agora eu estou aqui. Foi um dos dias que eu mais me emocionei profissionalmente, porque eu pensei, anos depois está aqui a resposta de que esse é o meu papel. Mas precisou passar tempo, né? Precisou. Isso nos angustia. Sim. A gente não gosta de não ser querida, mas é normal. As pessoas fazem escolhas. Pode ir. Tu é livre para escolher. Como tu é livre para escolher o teu médico, o teu dentista, tu vai ser livre para escolher a tua nutri. E muitas vezes tu busca verdades, né, que naquele momento vão te servir mais, apesar de não serem saudáveis ou de fato verdadeiras, mas é o que tu precisa escutar para ficar mais confortável. Não tenha medo, porque essa não vai voltar, esse não vai voltar, mas outros virão. Então não te angustia com isso. Isso eu sei que a gente fica, ninguém mais vai me procurar, não é? Eu não devia ter sido tão assim. Não, tu tens que ser o que tu és. Sim. Do jeito que tu sabe falar. Sim. E eu posso te dizer isso, mesmo que eu seja bem diferente de ti na forma de falar, talvez a mensagem seja a mesma. Talvez as pessoas não gostem do jeito com que eu falo a mesma coisa que tu fala, de uma forma mais suave e mais terna. Então, é assim, mas não faz mal. E são perfis, na verdade. Eu não vou ofender ninguém, mas cada um tem uma forma de abordar o mesmo assunto. Perfeito. E o que tu acha, assim, que hoje em dia são os principais pontos prejudiciais, tá? Fora todos que a gente já citou, que mais aproximam as pessoas desse excesso de peso, dessas comorbidades, dessa resistência à insulina, aumento de gordura corporal. O que tu acha que são os principais erros? Aqueles erros que eles normalmente não enxergam. E a gente... Sedentarismo. O sedentarismo, tu acha que é o principal? É o principal. É o que eu mais vejo, porque qualquer coisa, qualquer esforço que eles fizerem do nada, ele melhora já, tu entendesse? Acho que escolhas alimentares, falta de acesso, falta de grana, falta de tempo. O não fazer nada é muito pior. Eu acho que, para complementar, além de sedentarismo, são os níveis de estresse e ansiedade. Bom. Aí é que eu digo assim, todo mundo tem. Cortisol aumentado, vai isso. Bom, e daí?
Tu tem como resolver isso? Tu não tens como resolver hormonalmente isso. Tu tem como manipular esses hormônios? Não, só o comportamento. Então, é o comportamento. Então, isso não tem com que mexer. Eu não trabalho com esse tipo de manipulação. Acho que ninguém deveria fazer isso. Acho que isso, ok, isso é fato. Mas a partir desse fato não adianta espernear. Nós vamos ter que ter um plano B, um plano C, porque nós não vamos manipular o hormônio. E tu tem muitos pacientes que tu precisa explicar para ele que sozinha tu não vai conseguir? Que tu precisa de um acompanhamento médico ou da psicoterapia? Sim. Porque eu acho que esse é um ponto importante. Mas é que, vou te dizer o que acontece comigo. Todos eles chegam já tendo uma indicação médica, a grande maioria. E os que não, eles querem que tu resolva tudo. Me pede os exames, não. Tu vais na tua ginecologista ou tu vais no teu clínico e eles vão ver a tua parte. Eu não sou médica, eu sou nutricionista. Então, tu podes me pedir tudo. Eu posso te pedir os meus exames que eu gostaria que tu fizesse, por exemplo, clínico, além do exame de composição corporal, mas acho que tu vais procurar o teu médico e pode complementar e te ver como um todo. É isso. Quem vem avulso não sai sem ter uma indicação de procurar alguém, um médico, uma médica, um acompanhamento psicológico, sempre. O meu caso... Se eles vão, é outra história. Nesses 7 anos que eu atuo, os meus perfis mudaram muito de pacientes. Contigo acho que não aconteceu, porque tu sempre foi para a parte clínica, né? O meu perfil de paciente mudou muito e agora é um perfil de paciente ou mais voltado para a parte estética ou pacientes que nunca tiveram contato com um nutricionista. Sim. Então, pela primeira vez, querem esse contato. Então, eles vêm normalmente sem ter ideia de por onde começar e, às vezes, eu preciso, né, ter esse cuidado de conseguir direcionar. Olha, só nós dois não vai dar. A gente vai precisar de um terceiro ou quarto profissional, porque muitas vezes as escolhas elas não são racionais, né? Então, por mais que tu tenha o plano, tu vai precisar entender os teus outros contextos ou alguns hormônios que estão completamente desregulados e vão, por consequência, afetar as escolhas alimentares e o desempenho daquele paciente nas suas atividades do dia a dia. Ok, mas isso custa caro. Sim, mas... Ok, e aí o que o doente diz? Não, mas eu só consegui vir aqui. Ok, tu vai apagar incêndio, não tem pressa. Exatamente. Quando tu puderes, tu vais fazer assim, assado. Mas aí tu já sabe que é um paciente que talvez não dure no tratamento. Não. Né? Porque é um investimento em saúde. Mas quem chega para consultar precisa muito. Ninguém vai chegar antes de ir no dentista ou antes de ir comprar um rancho e ir numa nutricionista se ele não precisar dela. E eu acho que as pessoas, quando chegam para nós, elas criam uma expectativa de que a gente pode ajudar bastante eles, e a gente ajuda. Ou, às vezes, eles criam uma expectativa que a gente pode ajudar além do que a gente Não, além tem que deixar claro que não dá. Não, eu já digo bem claro, eu não sou médica. Bom, a gente conseguiu, acho que, trazer todos os pontos que a gente gostaria para a conversa de hoje. Eu vou depois deixar em aberto, tá, para o pessoal dar ideias de assuntos para que a gente possa discutir no próximo podcast, porque cada semana vem um profissional com um perfil diferente. Claro. Tem aquele que é mais técnico, que gosta bastante da fisiopatologia, bioquímica, que nem tu. Tem aqueles que gostam mais da parte de comportamento ou da parte de casos clínicos, né? Então, acho que é legal a gente ir mesclando para que a gente consiga trazer vários exemplos de entendimento. A minha ideia aqui é isso, é passar informação para quem não tem acesso ou para quem já tem acesso e quem quer um acesso de comunicações diferentes, entende? Exato. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu acho que fluiu bem, né? A gente conseguiu discutir tudo que a gente queria e trazer assuntos que são muito importantes para a realidade que a gente vive hoje. Quero saber se tem algum recado final para passar para o pessoal. Eu tenho. Eu acho assim, não existe certo e errado. Existe o que serve para aquele indivíduo naquele momento. Perfeito. Então, é isso. E não vamos nos sentir frustradas nem preteridas se aquelas pessoas
migrarem, trocarem. Porque naquele momento a gente pode não servir para aquele contexto. Porque nós fazemos assim também, para tudo. Para tudo, perfeito. Né? Perfeito. Então, consciência tranquila, bom trabalho e deixa fluir. Perfeito. Né? Perfeito. Muito bom. Concordo 100%. Achei ótima frase para finalizar. Então, Lê, muito, muito, muito obrigada e te espero no próximo. E a gente vem com Vamos nos preparar para o próximo. Então, tá? Obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.